Bom dia a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa, principalmente nesse início de ano, que todas as esperanças nossas se renovam. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. Todo homem é culpado pelo bem que não fez. Quem será que disse esta frase, né? Ela foi dita há 250 anos atrás. Evidentemente que não foi por Jesus, será que por um bom espírito, um mentor? Quem será que falou? Kardec? Kardec não pode. Enfim, quem falou? Podem ter uma noção? Perguntando a si mesmos. Foi um homem que viveu 83 anos, praticamente há 250 anos atrás. Olha que viver 250 anos... 83 anos a 250 anos atrás não era fácil. Os recursos da medicina naquela época eram bastante escassos. Foi o Voltaire que disse isso. E quando eu ouvi esta frase, eu fiquei me perguntando, né, da importância de fazer o bem. Por que é enfatizado tanto que nós devemos aqui fazer o bem? Nós não viemos aqui a nossas reencarnações a recreio. Isso aqui não é um mar de rosas que nós viemos aqui passear apenas. Nós viemos aqui para evoluir e não tem como evoluir se nós não fizermos o bem. Vamos continuar aqui sobre esse tema de fazer o bem. O objetivo da alma que volta ao corpo é fazer o bem. Emmanuel, mentor de Chico. Então vocês vejam que, mais uma vez, as nossas atitudes em fazer o bem é enfatizada por Emmanuel. Por que será? Vamos lá, Eurípides Barçanufo. Primeiramente sejamos bons, depois sejamos felizes. Vocês vejam, né, 3 frases, né, de 3 espíritos extremamente evoluídos que nos enfatizam para que nós busquemos fazer o bem. Que bem é esse, né? Qual é o bem que nós podemos fazer para que sejamos pessoas felizes? E vamos lá, então vamos agora para Kardec. O que Kardec falou em fazer o bem? É interessante. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Vejam bem a sutileza dessa pergunta. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura? Bom, nós queremos agradar o Senhor da vida, né? Não fazendo o mal, né? Será que isso é suficiente? E assegurarmos uma posição futura. Mas que posição é essa? No mundo terreno? É relativo. Aqui vamos deixar tudo que nós temos e vamos levar lá, chegarmos no mundo espiritual sem nenhuma conta bancária, cartão de crédito, sem nada. Como é que nós chegamos no mundo espiritual? Com as nossas boas ações, pelo bem que nós fizemos. Então, o que os espíritos responderam a Kardec? Vou ler a resposta porque ela é muito importante. Não é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Veja bem, nós vamos responder pelo bem que tivemos oportunidade de fazer e não o fizemos. É a resposta dos espíritos. Então vejam que interessante, né? Essa proposta, né? E todos eles buscando que nós façamos o bem. A importância que isso tem nas nossas vidas, principalmente para assegurarmos um futuro melhor para todos nós. Porque nós estamos aqui para evoluirmos. O objetivo da nossa reencarnação é a evolução, segundo eles, e fazer o bem. Mas vamos lá, o que é que tem que ver isso com a oração? Eu fui fazer uma palestra sobre oração e estou falando em fazer o bem. Meus irmãos, nossa oração tem que passar do teto das nossas casas, tem que passar do teto das nossas mentes. Como é que nós vamos orar a Deus se nós não estivermos pelo menos tentando, buscando fazer o bem, como eles dizem, no limite das nossas forças? Já começa a oração, Pai Nosso. Mas o Pai Nosso é Pai de todos nós, dos ateus, de outras religiões,
dos delinquentes, dos criminosos. Todos nós temos a centelha divina dentro do nosso eu. Portanto, meus irmãos, o Pai Nosso é que quando nós saibamos que o Pai é de todos nós, o Jesus nos disse um mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, o que eu vos desejo, que nós nos amemos. Não adianta nós só amarmos aqueles afins, as pessoas que nos convivem conosco, os nossos familiares, aqueles que nos querem bem. Amai-vos os vossos inimigos. Se não conseguimos amar os nossos inimigos, pelo menos tenhamos compaixão deles. Porque Jesus bem o falou, a cada um segundo suas obras. Então, nós somos responsáveis e os arquitetos do nosso futuro. Nós planejamos o nosso futuro de acordo com os nossos atos presentes e somos responsáveis por eles. Então, fazer o bem é uma responsabilidade de todos nós, porque senão nós estamos aqui apenas a recreio, egoístas, em buscarmos o bem único e exclusivamente por nós. Então, a prece, a oração, que é a nossa ligação com o mundo espiritual superior, ela tem que ter uma tomada. Nós temos que ligar uma tomada, mas temos que ser merecedores para que a nossa prece seja ouvida. Começa pelo Pai Nosso, que estás nos céus. Se nós acreditarmos que a Terra é o centro do universo, outra idiotice. Estamos sendo extremamente, completamente fora do que é o que está escrito exatamente na praça de Jesus, que diz que o mundo, né? O universo é amplo. Não existe vida apenas na Terra. A Terra é um planetinho pequenininho, em que nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. O universo é nosso. A nossa casa é o universo, não é a Terra. Estamos aqui de passagem. Portanto, o Pai Nosso que estás nos céus, né? E o que ele pede, né? Na prece? Que venha a nós o vosso reino. Aí que está o X da questão. Que reino é esse? Quando nós pedimos que venha o nosso reino, que reino é esse? Primeiro, um reino de paz, de amor, de justiça e de caridade. Se tivermos paz interior, tivermos justiça, amor e caridade, esse é o reino que Jesus falava tanto aos apóstolos. E as pessoas não o entendiam quando ele disse que veio trazer o reino de Deus no coração das pessoas. Porque aí está a chave da porta do nosso futuro, do nosso engrandecimento, da nossa evolução espiritual. Essa é a chave. O reino de Deus. Não é um reino material, um reino de um castelo. É um reino de paz, de amor, de justiça, de caridade. Esse é o cultivo diário que nós temos que fazer, para que as nossas orações possam passar do nosso teto, né? E aí, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós voltamos a uma nossa reencarnação, nós pedimos uma série de provas, porque nós queremos evoluir. Estamos no mundo espiritual, a gente vem para cá, pede isso, e os espíritos, opa, vamos lá, vamos devagar. É muita prova, você não vai suportar. Vamos lá, estamos no mundo espiritual, encontramos nosso amor, ele ou ela, já num estágio mais evoluído, vem conversar conosco, meu amigo, minha amiga. Nós não podemos ficar juntos porque nossas vibrações são diferentes. Daí aquele espírito, ele ou ela, eu quero nascer no lixão, quero ter inúmeras provas para poder encontrar meu amor no reino dos céus. E aí, doutora, nossas provas são diminuídas um pouco, porque a gente, né, não está totalmente preparado, né, para evoluir só apenas numa reencarnação. E a gente vem para cá, e daí começam as provas a acontecerem, e nós queremos nos esquivarmos delas. Por isso que nas nossas preces, né, nós pedimos as forças necessárias para podermos superar as nossas forças. Não eximirmos das provas, mas a força necessária. E a força realmente, muitas das vezes, vem da oração, dessa ligação do nosso mundo material com o mundo espiritual. Por quê? Porque ali adquirimos as forças, as boas intuições. Mas que essas boas intuições nos cheguem
também temos que fazer a nossa parte, porque tem uma multidão de espíritos sempre convivendo conosco, que vão estar de acordo com aquilo que a gente pensa. E nem sempre as boas intuições são as boas intuições dos bons espíritos. Vamos lá. Como é que a gente filtra? Uma palavrinha simples, amor. Às vezes o amor é dizer não, mas se colocarmos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, a palavra amor, será que isto é um ato de amor? A nossa percepção fica mais filtrada. Podemos perceber muitas vezes as boas intuições do mundo espiritual, e se não as tivermos, pelo menos o nosso íntimo, a nossa consciência está realmente dizendo que se for um ato de amor, podemos fazer. Então, como é importante, né, o amor, fazer o bem, para que possamos sempre estar ligados com os bons espíritos, mas estarmos ligados com os bons espíritos no mundo em que nossas mídias, nossas televisões só apresentam tragédias, apresentam guerras, é muito difícil. Então, esses filtros diários são muito importantes. Nós não podemos ficar um alienado mental, não sabermos o que acontece no mundo. Mas, ao sabermos o que acontece no mundo, termos compaixão pelos nossos dirigentes e por aqueles que eventualmente estão fazendo que este mundo ainda retarde o seu engrandecimento com guerras, com crimes, etc. Esses espíritos não voltarão mais, segundo os entendimentos atuais, não reencarnarão mais na Terra. Portanto, o umbral está ficando meio vazio atualmente. Esses espíritos que não se adaptaram a uma nova realidade estão sendo recambiados para outros mundos inferiores ao nosso mundo. E o nosso umbral, né, está ficando um pouquinho vazio. É claro que ao retornarmos, temos uma certa dificuldade de adaptação no mundo espiritual, porque chegamos lá, evidentemente, como eu falei há pouco, de mãos vazias. Somos dependentes de todos e de tudo, até para um lugarzinho para morar. Então, nos perguntam, né, o que você traz de bom aí no teu coração, né? E o que traz de bom no nosso coração vai acender a nossa luz, vai nos indicar um novo caminho no plano espiritual. Então, se o umbral está ficando vazio, estão vindo espíritos para o nosso orbe mais evoluídos, que trarão uma nova concepção de vida, de maneira de nos comunicarmos, de nos humanizarmos, de nos tratarmos como irmãos e principalmente de nos respeitarmos de acordo com a opinião de cada um. Então vejo como nós estamos num momento importantíssimo, porque este mundo, evidentemente, que vai se tornar um mundo de regeneração, não no dia para a noite, mas está pronto para chegar a esse novo termo. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia, né? No final desse século, toda a população mundial estará renovada. Toda Curitiba estará aqui repleta de outros espíritos. Nós seremos apenas uma lembrança. Se tivermos muitos bens, talvez do registro de imóveis, uma vintenária, conste lá o nosso nomezinho. Então, toda a nossa cidade aqui estará renovada. Nossas casas serão habitadas por outras pessoas e, possivelmente, nossos bisnetos nem saberão quem nós fomos. Então, para que tanta importância aos bens terrenos, tanta importância às coisas materiais, se daqui a 70, 80 anos sequer seremos lembrados? Aqui na Casa Espírita, talvez já te conste num livrinho, né? Fez palestra lá em janeiro de 2024, né? Apenas um nome. Mas é uma realidade. Mas nós, como espíritos imortais, pouco importa o que nós tivemos, o que nós fomos, importa o que nós vamos ser amanhã, que depende do hoje. Estamos construindo o nosso futuro, estamos construindo o nosso amanhã, mas invariavelmente, se não fizermos o bem, como dizem os espíritos, no limite das nossas forças, a nossa evolução está comprometida. Isso não quer dizer que vamos para planos inferiores, mas estaremos com a nossa reencarnação um pouco comprometida. Não estaremos aproveitando a nossa reencarnação como devíamos.
Fazer o bem é uma atitude imprescindível a cada um de nós. Como diz, no limite de nossas forças, eu não quero ser um palestrante igual a Divaldo, nem fazer o que Divaldo fez, muito longe disso. Faço o que eu posso, no limite das minhas palavras, do meu conhecimento a nível espiritual. A gente vem aqui trocar um pouquinho de ideia, né? Trocar um pouquinho de experiências, baseado na nossa vivência junto à doutrina espírita durante muitos anos. Vem trocar experiências. E começa a perceber esta taxação, eu diria até, né? Da necessidade de fazer o bem. Porque fazer o bem ao outro, estaremos fazendo o bem a nós mesmos. Estaremos cultivando um corpo mais sadio. Vamos lá. Quando Jesus dizia, né? Curava muitas pessoas, etc., né? Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então, analisando esta frase de Jesus, o não peques mais dá a entender que as moléstias do corpo são oriundas dos pecados ou das transgressões das leis de Deus que nós fizemos, ou que as pessoas fizeram na época. Jesus está sendo muito claro que o pecado está voltado às atitudes contrárias às leis de Deus. Só isso aí já nos faz pensar um pouquinho, as nossas atitudes mentais, porque as nossas transgressões da lei de Deus começam na mente. Por isso que Jesus dizia, né? Vigiais pensamentos, atos e palavras. Tudo começa na mente. Apesar da nossa mente era ser um bem inalienável, ninguém vai nos tolerar o direito de pensar. Temos dois bens inalienáveis, que é o direito de pensar, pode nos prender, colocar numa prisão, aonde quer que for, o nosso pensamento é livre. Tal como o nosso livre-arbítrio. Esse é um outro bem inalienável de todo ser encarnado. O livre-arbítrio. Nós temos o direito de construir, de fazer o que nós queiramos, mas somos responsabilizados pelos nossos atos contrários à lei de Deus. E onde é que está essa lei de Deus? Moisés, Jesus, na nossa consciência. Aí que o nosso juiz implacável chama-se consciência. Nós todos sabemos quando fazemos um ato de amor ou quando esse ato ainda é cheio de vícios, etc. Todos nós sabemos. Não precisa ninguém nos apontar. Quando estamos no corpo físico, temos essa carcaça, como se diria, o container humano, que nossos pensamentos são ocultos a todas as pessoas. Podemos usar uma roupa bonitinha, etc, etc. E ninguém imagina o que se passa dentro de nós. Mas aos espíritos não. Porque nós temos uma aura, nós emitimos vibrações, nós emitimos pensamentos. E nossos pensamentos não são ocultos. Por isto que, ao emitirmos pensamentos, atraímos as companhias espirituais, que são afins daquilo que nós pensamos. Isso é natural, é da lei. Nós vamos sempre atrair aquilo que está gravitando em termos do nosso pensamento. Então, as atitudes voltadas ao bem faz naturalmente que nós atraiamos espíritos, evidentemente, que nos ajudam a melhorarmos ainda mais. E, além disso, tem outra coisa importante. Ao fazer o bem, as nossas eventuais companhias em que nós tivemos algumas rusgas passadas começam a deixar de lado, muitas vezes, as suas eventuais vinganças. Porque, apesar de estarmos num novo corpo, com uma nova identidade, somos a mesma pessoa de séculos atrás. Somos a mesma humanidade lá de Jesus, da Inquisição, etc., que vem voltando para cá. Então, as companhias espirituais precisam saber, principalmente aqueles que eventualmente nós tenhamos eventualmente prejudicado em outras reencarnações, que nós mudamos de atitudes. Não somos mais aqueles espíritos endividados da época.
porque a maioria das leis humanas não pegou os inquisidores, não pegou aqueles governantes da época de Roma que queimaram praticamente mais de milhões de pessoas. As leis humanas não pegaram a nenhum, mas as suas consciências sim. Então vejam lá, nós somos essa humanidade que vem desde aquela época. Eu assisti recentemente um filme da vida de Pedro. Interessantíssimo, né? Porque bastava Pedro simplesmente negar a Jesus para não ser crucificado. E ele não só negou a Jesus, como disse que não merecia ser crucificado como Jesus, simplesmente quis de cabeça para baixo. E Nero, né, como complacente, né, autorizou que ele fosse crucificado da vida de cabeça para baixo. Mas não foi isso o que me emocionou no filme. O que me emocionou é pensar se na época de Roma eu não fui algozes daquela turma toda que queimou os cristãos nos circos, trucidou todos aqueles que seguiam Jesus, né? Só de pensar que poderia ser daqueles algozes, aquilo me emocionou. Mas felizmente, né, nós temos uma reencarnação que nós nos lembramos do nosso passado e a providência divina nos dá a oportunidade de não conhecermos nem nós, nem vocês, quem nós fomos em vidas anteriores, porque senão eu não teria moral para vir falar aqui na frente, né? Se pensar o que nós fizemos, a moral ficaria complicada. Mas, Jesus nos diz, né, que nós temos sempre a oportunidade de nos renovarmos. E ele disse algo fantástico, né, que cabe a todos nós, e principalmente a minha pessoa, né, em especial, que o amor cobre uma multidão de pecados. Por mais criminosos que nós possamos ter sido em outras vidas, se amarmos uns aos outros, se nos amarmos e nos amarmos a nós mesmos, estaremos cobrindo uma multidão de pecados. Vejam só como a oração ela tem que ser sentida, né? Para que ela seja ouvida. Oração não sentida não é ouvida, mas ela tem que ser sentida primeiramente por nós mesmos, né? Quando oramos ao nosso Pai, né? A oração é importantíssima para que a nossa consciência, né, esteja mais tranquila. Quando nós orarmos ao Pai, fizermos todo aquele Pai Nosso, não é a repetição de 10, 20 Pai Nossos, é orar com fervor, né? Procurando entender cada palavra do Pai Nosso, ou da Mãe, ou quando oramos a Mãe Santíssima, ao nosso anjo da guarda, a quem quer que seja, que as palavras sejam sentidas, né? E que nós possamos realmente, né, nas nossas orações, praticar aquilo que nós estamos pedindo. Mas pedir o quê, né? Aí que vem, pedir para ganhar na loteria esportiva, não dá, né? Essa prece não passa do teto, né? Saibamos o que pedir, como pedir e por que pedir. Sejamos merecedores da confiança dos nossos mentores espirituais, dos bons espíritos, para que as nossas intuições, o nosso dia a dia, seja carregado de boas energias. Nós temos um corpo que tem começo, meio e fim. Importante que este corpo nos traga alegria e felicidade, que apesar de padecermos de um corpo que vai ficar doente, em função de comida, de pensamentos, etc., mas possamos ter um corpo o mais saudável possível para aproveitarmos a nossa reencarnação. Mas não há corpo saudável sem mente saudável. E eu vou voltar aqui a Voltaire, né? Tem algo muito interessante que ele falou, que isso também me calou muito, porque às vezes nós queremos impor a nossa vontade, a nossa doutrina às pessoas, dizendo que só nós temos a condição e sabemos as verdades, né? Olha o que Voltaire disse há praticamente 250 anos. Não posso concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Se nós agirmos dessa forma, estaremos aceitando
os nossos irmãos com as diferenças naturais de todos nós. Cada um vem de uma trajetória não só reencarnatória de outras vidas, como da vida atual. Uns reencarnam em países muçulmanos, outros reencarnam em países com doutrinas completamente diferentes das nossas. Temos que respeitar, evidentemente, a posição de cada um. E cada um tem o direito de dizer o que quer. Não é que nós vamos aceitar, mas dar o direito às pessoas de falarem o que querem falar. Certo? Isso é importantíssimo, porque também nós queremos ter o direito de falarmos aquilo que nós achamos correto. E vamos falar sempre, principalmente nós da doutrina espírita, aquilo que achamos certo. Vejam bem, a doutrina espírita é extremamente esclarecedora. Ela nos traz uma visão da vida muito ampla. E a partir do livro Nosso Lar, as portas do mundo espiritual foram abertas. Quem viu o filme ou quem já leu o livro do mundo espiritual, existe um mundo pulsante no mundo espiritual completamente diferente do nosso, muito mais evoluído. Haja visto a cidade Nosso Lar. Nós somos aqui, né, o reflexo do mundo espiritual, não é aqui o reflexo de lá. Lá é o reflexo daqui. Dizem os espíritos que nós, no mundo terreno, estamos 50 anos atrás da evolução do mundo espiritual próximo ao nosso orbe terrestre. Por isso que as novidades da medicina, etc., da mecânica, de tantas coisas, vêm de lá para cá, não é daqui para cá. Vem vindo espíritos, né, com intuições, com conhecimentos, que vêm trazer o progresso, principalmente material do nosso planeta. Mas só o progresso material não dá. Nós estamos evoluindo materialmente e espiritualmente estamos ficando um pouquinho atrasados. Porque achamos que aqui é começo, meio e fim. Aqui é uma transição. Então, esse Nosso Lar, os ensinamentos de André Luiz, que chegou lá, né, imaginando que como um médico que era, ia poder lá, de repente, né, exercer sua medicina tal qual exercia no mundo terreno, teve uma grande desilusão. Primeiramente, o tempo que ele passou no umbral para admitir os seus equívocos. E depois, na hora que ele viu a realidade espiritual, foi um choque para ele. Muito distante daquilo que ele imaginava, ou não imaginava nada acerca da vida espiritual. E o interessante no Nosso Lar, né, que de repente, né, ele foi pedir alguma coisa para o ministro, né, e o ministro, né, numa das entrevistas, sempre fazia a reunião com duas pessoas, 2 a 2. E chegou uma senhora pedindo uma série de coisas, e o ministro dizia, né, mas quais são os seus créditos? O que você tem feito de bom? E a pessoa foi diminuindo na cadeira, não tinha feito nada de bom, estava ali extremamente ociosa. E quando perguntou para o André, né, o que você quer, ele, depois de ver aquela conversa com aquela senhora, eu não quero nada. Qualquer coisa que eu possa ser útil, eu já serei feliz. Então, bem, meu amor, meus irmãos, em qualquer coisa que nós possamos ser útil, nós já seremos felizes. E eu não vou aqui dizer qual é o bem que nós tenhamos que fazer. Simplesmente é de acordo com a consciência de cada um. Vamos lá, um bem, né? Amar os nossos inimigos, né? Fazer uma prece para esses nossos governantes, né? Que incitam a guerra, que promovem a guerra, etc. Porque eles merecem compaixão, porque o futuro deles é extremamente sombrio. Quantos milênios para retornarem, né, a um planeta igual ao nosso? Quanto tempo levarão para se redimirem? Então, eles merecem a nossa compaixão. E muitas vezes eu fico me perguntando, né, por que o Senhor da vida permite que esses governantes que incitam a guerra, fazem a guerra, muitas guerras, muitas vezes era para vender armas, né? A indústria bélica é fortíssima no mundo, né? Porque Deus não o leva do dia para a noite. Eu me lembro de Jesus, né? Vim trazer o reino dos céus, não foi num dia. 2000 anos ele espera pela nossa redenção.
do nosso amadurecimento. Então, eu deixo ao Pai essa resposta. Não me cabe aqui saber por que esses governantes que incitam o mal ainda estão encarnados. Mas Deus sabe e talvez isso aconteça, porque se viesse um outro governante seria pior do que ele. Então as coisas têm que acontecer a seu tempo. Mas se eles tivessem um mínimo conhecimento dos ensinamentos de Jesus, possivelmente seriam outras pessoas. Então, toda essa turminha aí que espalha o terror no mundo não conhece a Jesus. Talvez leve séculos ou milênios para terem um pouquinho a mais de conhecimento do que é o amor ao próximo. Mas, todos terão a oportunidade, porque todos, volto a dizer, têm a centelha divina dentro de si mesmos. O Pai não criou uma pessoa, um espírito, para que ele seja voltado ao mal eternamente. O mal é um tempo que essas pessoas estão ainda baseadas no egoísmo e no orgulho. É um tempo. Agora, o tempo é de cada um. Nós temos a oportunidade, aqui, nesse país maravilhoso que nós temos, com essa nossa liberdade de podermos fazer o que nós quisermos, de frequentarmos a igreja que nós quisermos, de pensarmos o que nós quisermos, com respeito às leis de Deus, de evoluirmos não só para hoje, mas para um mundo melhor no futuro. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade reencarnatória da família que eu tive. Agradeço a Deus esses valorosos benfeitores espirituais que há 2000 anos vem tentando trazer os ensinamentos e os exemplos de como nós devemos proceder para evoluirmos dentro do nosso planeta, dentro da nossa espiritualidade. Agradeço a eles realmente, porque todos, principalmente Chico, o que Chico sofreu para conseguir que a sua missão fosse uma missão correta, de nos trazer todos mais de 400 livros. Vocês sabem que Chico foi muito assediado pelas trevas, e um dos assédios que Chico tem foi na sua vista, porque quando ele estava escrevendo, se não me engano, Paulo Estevão, ele teve um problema de vista muito sério. Imagine, né? Escrevendo Paulo Estevão e ter um problema sério na sua vista, tanto é que ele usou óculos até o final da sua vida. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Porque se ele tivesse desistido ali, ou tivesse dito, porque eu, né, que estou aqui fazendo o bem, tenho um problema de saúde, exatamente aonde eu tenho que ver e enxergar, para que eu possa ser o tradutor dos livros que o mundo espiritual traz sobre a minha responsabilidade, a sua missão teria acabado. Então, por todos os problemas de saúde que ele teve, até a angina, manteve-se firme até o fim. Não tem moleza, né? Vocês vejam, né? Que se fosse tudo mil maravilhas com ele, o que diriam as trevas, né? E ele não, perseverou até o fim. Perseverou até o fim. Então, Chico é um grande exemplo, né? Divaldo agora, né, também, né, com seríssimos problemas de saúde, praticamente andando de bengala, ali fazendo palestras até hoje, 96 anos, vários problemas de saúde, mas com uma alegria contagiante para todos nós, né? Que espíritos valorosos, porque não é só de palavras, é do exemplo que eles dão, né? Não, Chico e Divaldo teriam que ter um corpo saudável, sem nenhum tipo de dor, nada. Não tem essa, né? Todos tiveram seus problemas de saúde e nunca reclamaram. Aceitaram as suas provas, as suas dificuldades, para que conseguissem que a sua missão tivesse um termo feliz. Então vocês vejam, né, que toda essa turma que nos traz ensinamentos, que nos traz todas essas possibilidades de nós evoluirmos, os nossos problemas ficam muito pequenos, principalmente os nossos problemas de saúde, né?
Será que nós merecemos a saúde que nós temos hoje? Que nós vemos esses benfeitores com saúdes debilitadas, sorrindo e agradecendo a Deus por cada dia que eles renascem. Por falar em renascer, vocês sabem que às vezes a gente recebe alguma coisa, algum ensinamento, e não reflete diretamente. O ano passado, eu vim fazer uma palestra aqui na casa, e me deram um papelzinho ali na frente. Eu quase não li, porque quem vai ser o expositor normalmente não pega o papelzinho, porque ele tem um número e é colocado ali depois nós terminamos a palestra, é sorteado um livro. Eu peguei esse papelzinho e comecei a ler em casa depois. Olha, todo dia eu penso nesta oração que me foi dada por Emmanuel. Vocês vejam que interessante, é um simples papelzinho, mas a profundidade do que isto foi escrito é extremamente importante e valiosa para a minha pessoa. Vamos lá, que interessante. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime. A manjedoura, o que escondia, né? A glória de Jesus veio ali numa manjedoura praticamente humilde, sem ninguém saber de nada. Veio numa manjedoura, escondia o quê? A sua glória sublime. Ouve a nossa oração. Na sua simplicidade, que te esconde a glória sublime. Ouve a nossa oração. Ajuda a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Jesus é uma pessoa extremamente simples, né? Que essa simplicidade nos ajude a nos reunir ao teu amor. O amor universal estará comigo até o final dos tempos, Jesus, né? Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, pedindo que nós renasçamos todos os dias dentro de nós mesmos. Hoje é um dia diferente do dia anterior, que possamos renascer, que ouvir a casa espírita de hoje, possamos sair daqui melhores do que entramos. Aqui é um renascimento, todos os dias renascemos, que renascemos nesse dia, buscando em Ti a força para que sermos em Teu nome irmãos uns dos outros, é o que eu dizia há pouco, né? Buscando em Jesus a força para sermos irmãos uns dos outros. Irmãos uns dos outros, todos, a humanidade inteira. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine e acenda. Olha aqui, a alegria de servir e ajudar nos ilumine o nosso ser. Volto a dizer no começo, o fazer o bem. Está aqui nesse papelzinho. Sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine e acenda. Então, ajudar realmente os nossos próximos nos faz pessoas mais alegres. Emmanuel que está dizendo. Não somente no dia do seu Santo Natal. Natal é lindo, né? Todos nós desejamos Feliz Natal, feliz isso, feliz aquilo, mas não é só naquele dia, né? Mas em todos os dias, aqui, agora e sempre, né? Não somente na luz do seu Santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Que a alegria de servir nos ilumine e acenda. Não somente na luz do seu Santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Com essa prece, eu não tenho mais o que falar. Aqui está dito tudo o que eu poderia tentar dizer na manhã de hoje. Emmanuel, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Muito obrigado pela atenção de todos.